Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de falar sobre um modelo integrativo, um modelo de psicoterapia que, para além de integrar diferentes visões, integra também diferentes abordagens relativas a perturbações e a clientes específicos e a circunstâncias específicas. Este modelo integrativo é um modelo que eu penso muito nos orgulha, já que é um modelo integrativo composto por portugueses, né? E que dá, de certa forma, atribui um papel daquilo que tem sido um movimento de integração em psicoterapia em Portugal ao longo destes anos. Sem mais demoras, estou a falar do metamodelo de complementaridade paradigmática. Bom, este modelo foi inicialmente desenvolvido por António Branco Vasco. Para quem não conhece, o professor Branco Vasco é doutorado em Psicologia, ele é professor catedrático da Universidade da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Para além dele, ele é psicoterapeuta, ele é formador na Associação Portuguesa de Terapias Comportamentais, Cognitivas e Integrativas. Ele também é responsável pelo Laboratório de Investigação Complementariedade Paradigmática e, para além dele ser uma referência no campo da psicoterapia e no campo da integração em Portugal, ele foi antigo presidente da SEPI, portanto, da Society for Exploration in Psychotherapy Integration. Portanto, digamos que quando nós pensamos e falamos em integração psicoterapia, nomeadamente em Portugal, o nome do professor António Branco Vasco é um nome que não podemos deixar de citar, portanto é um nome incontornável na área. Então, este modelo, e normalmente quando vocês olham para aquilo que é a literatura sobre este modelo, vocês conseguem ou poderão encontrar a parte do meta entre parênteses, porque, de acordo com o professor Branco Vasco e os seus colegas que têm desenvolvido este modelo já há vários anos, o facto de ele ser considerado um metamodelo é porque ele inclui vários elementos que nos levam para este processo da integração em psicoterapia. Antes de chegar aí, é importante referir que este modelo não só é utilizado, como é útil para a tomada de decisão clínica e intervenção clínica, mas também é útil para se pensar na investigação em processos de psicoterapia, já que existem fases deste modelo que integram fatores comuns e, obviamente, variáveis muito investigadas no campo da psicoterapia. E então, quando se fala nesta integração de vários modelos, estamos a falar, em primeiro lugar, de uma integração teórica, já que, de acordo com este modelo, existem várias formas de ver o mundo e de ver a mesma situação, várias questões explicativas e que, de acordo com a ideia dos fatores comuns, todas elas têm algo que é correto, né? Portanto, é uma questão em que nós podemos integrar várias visões e
dentro das visões que elas são, que aqui são integradas, está subjacente aquilo que é considerado a teoria da adaptação de necessidades psicológicas, que é uma componente central deste modelo. Portanto, de acordo com o metamodelo de complementariedade paradigmática, existe um conjunto de necessidades psicológicas que o modelo estruturou e equacionou em pares de necessidades, e que, se essas necessidades não forem satisfeitas, ou a satisfação desadaptativa dessas necessidades gera então a psicopatologia e gera então determinados aspectos psicológicos no indivíduo. E também subjacente, ou também em conjugação com esta teoria da adaptação, temos também a ideia dos esquemas adaptativos precoces, uma ideia que vem da teoria dos esquemas de Jung, mas também a ideia de esquemas da terapia cognitiva de Beck. Portanto, esta ideia da teoria da adaptação das necessidades psicológicas e da noção dos esquemas adaptativos precoces andam lado a lado nisto que é uma integração teórica. Depois, outro dos elementos de integração deste modelo tem a ver com os fatores comuns. Ora, a abordagem dos fatores comuns é uma abordagem e uma forma de integração em psicoterapia que nos diz que todos os modelos de psicoterapia possuem variáveis, possuem fatores que são transversais, ou seja, são comuns a todas as modalidades, independentemente da sua conceptualização teórica. E neste modelo, alguns desses fatores são bem visíveis, como, por exemplo, o estabelecimento da aliança terapêutica. E a aliança terapêutica é um fator comum em psicoterapia. Também temos aqui a ideia de ecleticismo técnico. Ora, ecleticismo técnico tem a ver com irmos buscar várias abordagens técnicas diferentes, abordagens que de alguma forma fazem sentido de acordo com as características do indivíduo e com aquilo que a situação requer ou exige. E, portanto, esta parte de ecleticismo tem a ver com uma fase de intervenção dentro deste modelo, em que o terapeuta pode utilizar estratégias, ou neste caso técnicas, de diferentes modelos conceptuais de psicoterapia. E, finalmente, uma ideia de integração assimilativa. Como eu disse no início, este modelo requer ou seja, vê o mundo sobre várias perspectivas, um pouco na ideia de que ao se integrar, ou na ideia dos fatores comuns, ou no verdicto do pássaro dodo, temos várias formas de ver ou de conceptualizar a mesma situação e que muitas delas podem fazer sentido de acordo com um dado momento e a dada altura e a dado cliente. E assim, este modelo assenta em três campos. Portanto, aquilo que é chamado o estar em terapia, o como em terapia e o quando em terapia. Bom, o estar em terapia tem a ver com aquilo que eu inicialmente falei, ou seja, da ideia da teoria da adaptação e da regulação das necessidades psicológicas. Ao mesmo tempo, o estar aqui em terapia também está atento aos esquemas adaptativos precoces
da ideia da teoria dos esquemas de Young e também também a ideia de esquema da terapia cognitiva de Beck e, ao mesmo tempo, do conceito da regulação emocional, que tem sido muito explorado por algumas perspectivas mais humanistas ou integrativas, como os trabalhos de Robert Elliott ou Leslie Greenberg. Lá está, porque a questão da regulação emocional vai ser importante para se obter aqui a regulação das necessidades psicológicas. E o estar em terapia também implica o potenciar da relação, ou seja, o estar em terapia de acordo com o metamodelo de complementaridade paradigmática está muito assente naquilo que é um dos fatores comuns e uma das variáveis de processo que representa maior eficácia em psicoterapia, que é a aliança terapêutica. Portanto, o estar em terapia aqui tem como constituição, tem como base a aliança terapêutica. Portanto, o estabelecimento da relação, que está subjacente ao modelo da aliança de Borden, portanto, o estabelecimento do laço terapêutico, o estabelecimento de objetivos e o estabelecimento de tarefas, tudo o que possa ser potenciado para a aliança, incluindo também uma fase ou a necessidade da reparação de rupturas, muito na ideia e muito na linha do trabalho desenvolvido por Jeremy Safran, Christopher Miran e Catherine Eubanks. Em relação ao como em terapia, este modelo apresenta-nos duas posturas do terapeuta, baseadas em responsividade. Por um lado, temos uma responsividade proativa. Esta responsividade tem como base a conceptualização de caso e as queixas que especificamente são apresentadas pelo cliente e, portanto, toda uma estrutura de intervenção. Uma responsividade que está assente, por exemplo, em estar no conceito já muito investigado dos estádios de mudança, ou seja, o modelo de Prochaska, Di Clementi e Norcross, portanto, de pré-contemplação, contemplação, preparação para a ação, a ação e obviamente, e depois a manutenção. Portanto, tudo aquilo que nós podemos fazer proativamente para organizar e para estruturar a nossa intervenção. Por outro lado, também existe uma responsividade reativa. E nesta responsividade reativa, a postura do terapeuta é responder mediante a tonalidade emocional do cliente, os conteúdos que o cliente nos dá, numa perspectiva de presença terapêutica, numa postura empática. Aliás, este modelo enfatiza muito a postura empática e validante do terapeuta, ao mesmo tempo que também promove esta alternância entre validação e desafio. Aqui o desafio é mais as questões proativas. E finalmente, o quando em terapia, este modelo vê ou olha para o processo terapêutico em 7 fases. Cada uma destas fases tem um objetivo, não é? Tem um propósito, e a ideia assente deste modelo é que, e daí que seja também um modelo integrativo, é que cada fase tem um objetivo e esse objetivo
pode ser alcançado pelo terapeuta utilizando as estratégias ou mesmo as ideias conceptuais que sejam necessárias para cada caso e de acordo com as características de cada cliente. Portanto, a primeira fase deste modelo é uma fase de confiança, motivação e estruturação da relação, tal como o nome indica, serve exatamente para estruturar a relação. A segunda fase é o aumento de consciência e experiência, o aumento de consciência da experiência do self. Na terceira fase temos a construção de novos significados reparadores relativos à experiência do self. Na quarta fase temos a regulação de responsabilidade. Na quinta fase temos então a implementação de ações reparadoras. Na sexta fase temos então a consolidação da mudança e finalmente na sétima fase temos a antecipação do futuro e prevenção de recaída. A ideia de estruturar o processo terapêutico em fases também tem como base investigações de outros modelos de psicoterapia, como, lá está, os estádios de mudança ou até mesmo um modelo da assimilação. Escusado será dizer que tudo aquilo que eu aqui referi está assente em investigação, portanto este modelo tem vindo a ser investigado ao longo destes anos de uma forma prolífera, quer pelo professor António Branco Vasco, quer pelos seus colaboradores, ou mesmo quer por alunos que tenham utilizado este modelo nos seus trabalhos académicos. Portanto, isto é um modelo que está empiricamente validado e que, portanto, é um modelo suportado pelas evidências. Claro que haveria muito mais a falar sobre um metamodelo de complementariedade paradigmática. O meu papel aqui é simplesmente dar-vos uma introdução, umas luzes, eu não diria isto uma introdução, para não ofender o modelo, diria apenas umas luzes sobre o modelo e, portanto, eu convido-vos não só a fazerem uma pesquisa no Google Scholar relativamente aos artigos de investigação sobre este modelo, mas também para quem quiser saber um pouco mais sobre o metamodelo de complementariedade paradigmática, existe um capítulo escrito pelo professor António Branco Vasco e pelos seus colaboradores no livro Psicoterapias, que foi editado por Isabel Leal. Esse livro tem como objetivo a apresentação de vários modelos de psicoterapia escritos por especialistas em cada modelo. Portanto, vocês vão encontrar lá muitos modelos, cognitivo-comportamental, psicanalítico, psicodrama, etc. E os dois últimos capítulos desse livro, um deles diz respeito ao metamodelo de complementariedade paradigmática e o último capítulo desse livro diz respeito à integração em psicoterapia, também ele escrito pelo professor António Branco Vasco. Portanto, eu convido-vos a lerem esses capítulos do livro Psicoterapias, ou mesmo a lerem os artigos de investigação sobre o modelo, de modo a conhecerem de uma maneira mais aprofundada. Quanto a mim, despeço-me, agradecendo-vos a todos a estarem desse lado. Se gostarem deste vídeo, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me, desejando a todos uns bons dias, em saúde, em segurança, não é? E vemo-nos então no próximo vídeo.